Gente, então vamos começar. No exemplo 1 de distribuição eletrônica, fala assim: em relação a cada espécie, forneça primeiro A, Z, P e N. Pegando cálcio, valor de a massa, 40, Z, que é o de baixo, 20, P, lembrando que é um átomo, então Z, P e E tem o mesmo valor, que é 20, e o N é só subtrair, 40 menos 20, 20. Pronto. Feito isso, o segundo ponto quer saber a distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, como o próprio nome diz, eu preciso do número de elétrons. E para eu fazer a distribuição, eu vou distribuir 20 elétrons. Eu vou fazer com auxílio do diagrama. Esse número que está aqui em cima refere-se ao número de elétrons. Então, vamos começar. Seguindo a primeira seta, eu passo pelo subnível 1s2. Então, eu escrevo aqui 1s2. Eu preciso de 20, só coloquei 2. Então, vamos continuar. Acabou a primeira seta? Vai para a segunda seta. 2s2. Tudo que começar com 1, você escreve na linha 1. Começou com 2, escreve na linha 2. Então, 2s2 soma 2 com 2, 4. Para 20, falta muito. Continuando. Acabou a segunda seta, 2s2, vem para a terceira. 2p6. Então, vou vir cá e vou escrever 2p6. 2 com 2, 4, com 6, 10. Continuando. Depois do 2p6, segue a seta de cima para baixo. Vem para o 3s2. Começou com 3, linha 3. À medida que você for fazendo, vai colocando. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Ainda não deu. Volta lá. 3s2 está aqui. Acabou a seta, vem para a próxima. 3p6. Então, vou escrever 3p6. 2 com 2, 4 com 6, 10 com 2, 12 com 6, 18. Para 20 faltam 2. Vamos ver quem é o próximo. 3p6, 4s2. 4s2. Então agora já deu 20. Esse foi o último que eu escrevi. Circula ele. Vou explicar por quê daqui a pouco. Vamos fazer a separação em camadas. Camada K, L, M, N. Soma. Camada K, quantos elétrons que eu tenho? 2. L, 2 com 6, 8. M, 2 com 6, 8. E N, 2. Pronto. Agora, vamos respondendo as outras perguntas. Está perguntando, qual o subnível mais energético? Subnível mais energético é o último que você colocou. É o que você circulou. Então, é o 4S. Não precisa escrever o 2, mas se escrever também não está errado. Qual o número de elétrons no subnível mais energético? 4S é o subnível mais energético, ele tem 2, então 2 elétrons. Depois, camada de valência. Camada de valência é a última. A última camada é a camada N. Depois está perguntando, número de elétrons na camada de valência. N tem 2, 2 elétrons. Depois também perguntando, número de camadas. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 camadas. Depois está perguntando, subnível em ordem crescente de energia. É essa distribuição aqui, porém em linha reta, porque essa daqui, vocês vão perceber que ela segue o diagrama, olha. Agora eu coloco ela em linha reta, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto. Letra B. Pegando primeiro o valor de A. Valor de A, 75. Valor de Z, 33. É um átomo, porque não tem carga, então Z, P e E tem o mesmo valor, que é 33. E o valor de N é só subtrair. 75 menos 33 vai dar 42. Mas o que me interessa na distribuição eletrônica é o número de elétrons. Então, eu tenho que distribuir 33. Vamos começar. Seguindo o diagrama, a seta passa primeiro por 1s2. Então, escreve 1s2. 2 elétrons até agora. Primeira seta acabou, vem para a segunda. Então, vou escrever 2s2.
Depois, acabou a segunda seta, vem para a terceira. 2p6, 3s2. Eu vou colocar de uma vez. 2p6, 3s2. Olha o raciocínio que eu tenho que ter. Quantos elétrons eu vou distribuir? 33. Quantos que eu distribuí na letra A? 20, bem menor. E a letra A foi até o 4s2, então tem que ir aqui até o 4s2 e mais um pouco. Olha, 2 com 2, 4 com 6, 10, com 2, 12. Depois do 3s2, terminou essa terceira seta, vem para a próxima. 3p6. Então, escrevi 3p6. Depois do 3p6, 4s2. 4s2. Pronto, agora tá igual a letra A, tem que ter 20. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Pronto. Depois do 4s2, acabou a seta. Vem para a próxima. 3d, 10. 3d, 10. Eu tinha 20, com 10, 30. Faltam 3. Então, depois do 3d10, seria o 4p6. Só que eu só preciso de 3. Então, no último subnível a ser colocado, você pode modificar, você pode reduzir. Quanto? Até o que você precisa. Se eu tenho 33, que eu preciso, 33, e eu já tenho 30, para 33 faltam 3. Então, seria 4p3. E ele foi o último. Então, já vou circular. E aqui na frente eu já vou escrever as camadas, que é a camada K, L, M e N. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Camada N, 5. Vamos começar a responder. Próxima pergunta. Quem é o subnível mais energético? É o último que eu escrevi, é o que circulei, 4P. Depois, qual o número de elétrons no subnível mais energético? 4p3? Então, eu tenho 3 elétrons. Qual é a camada de valência? É a última camada, camada N. Quantos elétrons tem na camada de valência? 5 elétrons. Depois, quantas camadas tem aqui? Tem 4 camadas. Qual que é a distribuição em ordem crescente de energia? Basta você escrever na ordem da distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O ideal não é passar para a próxima linha, tá? 3d10 e 4p3, só que aqui não vai caber. Vamos para a letra C. Letra C, primeiro tirando os valores de A, Z, P, E e N. Então, o valor de A, 93. Valor de Z, 41. Observação, é um átomo, porque não tem carga, então Z, P e E são iguais. Então, 41, 41 e 41. E N é só subtrair. 3 menos 1, 2. 9 menos 4, 5. 52. O que interessa para a gente é o número de elétrons, porque eu vou fazer a distribuição eletrônica. Então, começando pelo diagrama, primeiro, 1s2, 1s2, depois 2s2. Só uma observação, não é 41? Aqui não foi 20? Ó, 20 foi até o 4s2, então eu já vou escrever aqui até o 4s2, ó, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto, fiz igual a letra A. Tem daí 20. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Pronto, vamos lá. Depois do 4s2, vem o 3d10. Então, vou lá. 3d10 tinha 20, com 10, 30. Depois do 3d10, vem 4p6. Então, vou escrever 4p6. 30 com 6, 36. Para 41 ainda não deu. Depois do 4p6, vem 5s2. 5s2. 36, 38, ainda não deu 41. Vamos lá. Depois do 5s2, começa a próxima seta. 4d10. Só que eu já tenho 38. Para 41 só falta 3. Então, vai ser 4d3. Esse foi o último. Já vou circular. 4d3.
Já vou separar em camadas. Camada K, L, M, N, O. Camada K, 2, L, 2 com 6, 8. M, 10 com 6, 16 com 2, 18. N, 2 com 6, 8 com 3, 11. O, 2. Primeira pergunta. Próxima pergunta, quer dizer. Quem é o subnível mais energético? É o último que eu coloquei. Qual foi o último que eu coloquei? 4D. Qual o número de elétrons no subnível mais energético? 3 elétrons. Qual a camada de valência? É a última, camada O. Quantos elétrons tem na camada de valência? Tem 2 elétrons. Quantas camadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 camadas. Qual a distribuição em ordem crescente de energia? Vamos lá, na ordem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e 4d3. Tá. Agora, passemos para as letras D e E. Letra D e E, a diferença é que você já não tem mais um átomo, você tem um íon, olha, tem uma carga. Vamos tirar os valores de A, Z, P e M. A é o de cima, 19. Z é 9. P, Z e P sempre são iguais. Então, Z e P, 9. Elétrons. Elétrons era para eu ter 9. Negativo é porque ganhou 1. Então, 9 ganhar 1 fica com 10. E o N normal, só subtrai. 19 menos 9, 10. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Lá na apostila fala a distribuição de um ânion, que é um íon, e nesse caso é um ânion. A distribuição de um ânion, como que ela é feita? Pega o número de elétrons de origem. Qual que é o de origem? 9. Soma com o que ele ganhou. 9 mais 1, 10. E distribui normal. Então, vamos distribuir. De acordo com o diagrama, primeiro, 1s2. Depois, 2s2. Depois, 2p6. Então, somou 2 com 2, 4 com 6, 10. Fechou. Camada K e L, K, 2, L, 8. Próxima pergunta. Qual é o subnível mais energético? É o último que eu coloquei, que eu esqueci de circular. Não posso esquecer, que aí facilita. O subnível 2P. Quantos elétrons tem de valência? 2p6, então 6 elétrons no subnível mais energético. Qual é a camada de valência? Camada de valência é a última camada, L. Quantos elétrons tem na camada de valência? Tem 8 elétrons. Depois está me perguntando, quantas camadas que tem? 1, 2. Tenho 2 camadas. Por último, qual a distribuição em ordem crescente de energia? 1s2, 2s2, 2p6. Distribuição em ordem crescente é simplesmente colocar na ordem. Última letra do número 1. Vocês vão perceber que é um íon, porque tem carga, olha lá, 2 positivo. Lembrando que a carga só interfere nos elétrons, que significa perda ou ganho. Então, aqui, valor de A, 56. Valor de Z, 26. O Z e o P sempre são iguais, então o P é 26. O E era para ser 26, só que como tem positivo, perdeu. E 2. Então, 26 perde 2, fica com 24. E o N, 56 menos 26, 30. Começando a distribuição eletrônica. Eu vou distribuir 24 elétrons. Pera, mas quando é um cátion, tem uma diferença. É a única que tem uma diferença. Quando é cátion, quando é um cátion, o que é um cátion? Cátion é quando possui carga positiva. Você distribui primeiro o número de elétrons de origem. Nós vamos ter que distribuir os 26. Quando é cátion, distribui a origem, que é 26. Então, vamos distribuir 26, seguindo o diagrama. 1s2. Escrevi. Segunda seta. 2s2. Ok.
Acabou a segunda seta, terceira seta, 2p6. Depois do 2p6, 3s2, somando. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 18. Minto, 12. Já estou somando com 6 que eu vou colocar agora. 3s2, acabou a terceira seta, soma com 3p6. Agora sim, 18, 3p6, depois do 3p6, 4s2. Soma 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Só que eu preciso de 26, está me faltando 6. Depois do 4s2, quem é o próximo? 3d10. Só que eu não preciso de 10, eu só preciso de 6. Então eu vou escrever o quê? 3d6. Quase que eu já vou fazer as camadas, mas não é para fazer, porque no Cátion, depois que você faz a distribuição no Cátion, o que você tem que fazer? Corta da última camada o número de elétrons que perdeu. Então, eu vou vir aqui. Quantos elétrons que perdeu? 2, 4s2. Cortei da última camada. E se tivesse perdido apenas 1, Gleito? Então, viraria 4s1. E se tivesse perdido 3? Perde o 2 aqui e perde o 1 aqui. Pega sempre o último. Aí agora você reescreve. Você tem que reescrever. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Então, essa é a distribuição em subnível. Em camada, K2, L8, M, 6 com 6, 12, com 2, 14. Pronto, agora vamos continuar. E 3D6 passa a ser o último. Sempre foi o último, né? Não passa a ser, ele foi o último. Então, ele é o subnível mais energético. Então, quando pergunta, qual é o subnível mais energético? 3D. Quantos elétrons tem no subnível mais energético? 6 elétrons. Qual a camada de valência? É a última camada, M. Quantos elétrons tem na camada de valência? 14 elétrons. Quantas camadas tem? 3 camadas. Por último, distribuição em ordem crescente de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Agora, no exemplo 2, nós vamos fazer uma distribuição eletrônica em função do gás nobre. Então, o que nós vamos ter que fazer primeiro? Só distribuição em subníveis. Vamos começar aqui. O cobre é 29. Então, vamos fazer a distribuição. Começa 1s2. Seguindo o diagrama, quem que vem lá? 2s2. Depois vem 2p6. Depois do 2p6 vem 3s2. Depois do 3s2 vem 3p6. Depois do 3p6 vem 4s2. Vou parar, que eu fui falando e fui escrevendo. Soma 2 com 2, 4 com 6, 10 com 2, 12 com 6, 18 com 2, 20. Mas eu preciso de 29, faltam 9. Depois do 4s2 vem 3d10. Aí eu vou escrever 3d9. Feito isso, o que você vai fazer? Com o auxílio de uma tabela periódica, que já foi postado nessa semana para vocês, vocês localizam o elemento na tabela periódica. Olha, cobre está aqui. Aí o que você faz? Você pega o gás nobre do período anterior. Gás nobre é a família 8A, está aqui, ó. É essa aqui. Se o cobre está aqui, qual é o período anterior? É a linha anterior, é essa aqui, ó. E aí você pega o gás nobre que está aqui. Vou repetir. O elemento está aqui, o cobre. Você tem que localizar o gás nobre do período anterior. É a linha anterior. Aí você vem na linha anterior e pega aqui, ó. Quem que é? AR de número atômico, 18. Você vem cá e escreve, entre colchetes. AR. Escrevi o AR. Nós vimos lá que o número atômico dele é 18. Como é que eu sei que aquilo é o número atômico? Olha a legenda. O número atômico é embaixo. Número atômico. E agora você corta 18 elétrons nessa distribuição que você fez. Na ordem da distribuição, ó. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18.
Pronto, cortei os 18. Agora escreve o que sobrou. Sobrou o quê? Na ordem. 4S2 e 3D9. Então, a distribuição do cobre em função do gás nobre é o quê? AR, 4S2, 3D9. Vamos para a letra B. Letra B está aqui, ó, 12. Fazendo a distribuição. Primeiro, 1S2, depois 2S2, 2S2, depois 2P6, ok, 2 com 2, 4, com 6, 10, para 12 faltam 2. Depois do 2P6, 3S2, 3S2, ok. Feito isso, agora eu vou localizar o Mg, que é o magnésio, na tabela periódica. Ele está aqui, ó. Na terceira linha, ó. 1, 2, 3. Terceira linha. Vou pegar o gás nobre do período anterior. É o da segunda linha. É o neônio. Ó, vou aumentar aqui. Magnésio está aqui. Gás nobre da linha anterior. É o neônio de número atômico 10. Então, vem cá, escreve ele, neônio, e corta os 10 elétrons que você tem que cortar, que corresponde ao neônio. Corta na ordem. 2 com 2, 4, com 6, 10. O que sobrou? 3S2. Então, qual é a distribuição do magnésio em função do gás nobre? Neônio, 3S2. Último exemplo, RB37. Então, começando a distribuição, vai ser 1S2. Depois, 2S2. Depois, 2P6. Depois, 3S2. Depois, 3P6. Depois, 4S2. Depois do 4S2, 3D10. Parei, soma. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, 18, 20, 30, 37. Depois do 3D10, vem 4P6. Deu 36. Para 37 falta 1. Depois do 4P6, vem 5S2. Então, eu vou colocar 5S1. Tá. Fiz a distribuição. Agora, o que eu faço? Vou lá na tabela e localizo o elemento RB. RB está aqui, olha. Ele está aqui. Você tem que pegar o gás nobre do período anterior, da linha anterior. A linha é essa aqui, ó. Olha o gás nobre que é. É o Kr, criptônio de número atômico 36. Então, escreve lá. Kr, número atômico dele é 36. Se esse aqui é 37, só sobra um, gente. Só sobra esse aqui, ó. Ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36. Qual que é a distribuição dele em função do gás nobre? Kr, 5S1.